Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu creio que ele pode ser um divisor de água da igreja. O que a gente vai tratar hoje aqui é um assunto muito importante. É um assunto que, na verdade, direciona o propósito pelo qual as igrejas estão abertas, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 18. E o tema dessa mensagem de hoje é a Igreja de Jesus, a forma como Jesus edifica a igreja. Esse é o tema, tá? Então Mateus capítulo 16, versículo 18, o primeiro texto que nós vamos estar usando aqui. Mateus 16, 18 diz assim: E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Irmãos, o que eu queria primeiramente esclarecer com vocês antes de entrar propriamente na mensagem em si. Quando você olha todas as igrejas estabelecidas, existem algumas perspectivas que elas abordam esse assunto que nós vamos tratar hoje. E antes de começar a entrar propriamente no assunto, eu quero abordar de maneira clara para você qual é a perspectiva da Adonai Shalom. Quando nós falamos a respeito desse assunto da edificação da igreja, nós estamos falando a respeito dos dons, a respeito do Espírito Santo. E a perspectiva que a Adonai Shalom de Dourados adota é uma perspectiva continuista. Nós temos dois tipos de entendimento a respeito dos dons para os dias de hoje. Existe a perspectiva continuista, que são aqueles irmãos que creem que os dons ainda são para hoje, e tem uma perspectiva que ela é a cessacionista, que são irmãos que acreditam que os dons não são mais para hoje, que os ministérios não são mais para hoje. E antes de eu entrar propriamente no assunto, quero deixar claro para você que nós respeitamos profundamente os irmãos que são cessacionistas, mas nós de Dourados, nós acreditamos com todo o nosso coração que os dons continuam sendo ainda para hoje. Tá bom? Então a nossa perspectiva ela é continuista. Nós cremos que os dons ainda permanecem ativos dentro do corpo de Cristo. É em cima disso que nós vamos estar construindo toda a mensagem hoje. Amém? Então, esse texto que nós lemos, ficou claro para nós que existe alguém que edifica a sua igreja. E Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Então, Jesus ele assume um papel de protagonismo quando nós falamos em relação a como a igreja seria edificada. Jesus assume esse papel de ele edificar a sua igreja. Mas Jesus ele escolheu a forma que ele ia usar para edificar a sua igreja. E a forma que Jesus escolheu para edificar a sua igreja está em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Eu queria que você abrisse lá comigo. Efésios capítulo 4, que vai do versículo 11 ao versículo 13. Esse texto diz assim: E ele, que é o próprio Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse texto, Paulo ele nos mostra a forma que Jesus escolheu para edificar a sua igreja. De que maneira que Jesus escolheu? Jesus colocou pessoas específicas para exercer funções dentro dessa edificação. E Paulo, ele descreve quem são essas pessoas. Ele diz que alguns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Jesus, ele deixa claro através de Paulo que a edificação, ela é feita por Jesus, mas é feita através de pessoas. Você pode ver que quando a gente continua lendo o texto aqui, você pode perceber claramente que no versículo 12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Então essas pessoas que Jesus separa e chama eles para esses 5 ministérios, são algumas pessoas dentro do corpo de Cristo de todo o mundo, e essas pessoas operam como se elas fossem aquelas que fossem treinar os demais membros do grupo que ele faz parte, ou treinar a sua igreja, mas na verdade quem promove essa edificação não são eles. Sabe num time de futebol? Quando você tem um time de futebol, você tem 12 jogadores que eles entram em campo, e você tem um treinador que fica somente fazendo o quê? Fazendo as táticas, fazendo as estratégias, treinando o time, para que o time tenha justamente aquilo que é necessário para eles ganharem aquele jogo. Então, esses 5 ministérios, que são os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, eles são esses treinadores. Mas quem entra em campo para poder ganhar o jogo são os jogadores. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você olha esse versículo que nós lemos aqui, essas pessoas elas operam e elas atuam com um motivo. O versículo 12 diz assim, eles têm um motivo, qual é? Eles precisam preparar os santos para a obra do ministérios, e uma vez esses santos estando preparados, a continuação do texto diz assim, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a edificação no corpo de Cristo, Jesus ele deixa tudo colocado, e o objetivo desses homens, dessas pessoas, é que eles precisam colaborar com Jesus para que a igreja seja edificada, e essa edificação, irmãos, ela tem a ver com a preparação ou um processo que as pessoas que são do corpo de Cristo, elas são submetidas para que elas sejam preparadas para esse serviço. Então, na medida em que as pessoas estão sendo preparadas, o corpo de Cristo vai sendo edificado através de todos os membros. Então, o corpo de Cristo ele não é edificado somente através desses 5 ministérios. O corpo de Cristo, na medida em que as pessoas estão sendo preparadas, essas pessoas começam a operar, e através dessas pessoas, de cada pessoa que faz parte da igreja, o corpo de Cristo começa a ser edificado. A Bíblia diz que, na medida em que eles vão sendo preparados, o corpo vai sendo edificado, e tem um motivo, para que todos possam alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo, atingindo a maturidade. Então Jesus ele edifica a sua igreja, separando algumas pessoas para esses 5 ministérios, para que essas pessoas sejam treinadas e preparadas para que elas operem, e através delas o corpo de Cristo vai ser edificado. Por que é importante você entender isso? Porque o processo de edificação de uma igreja ocorre na medida em que os membros dessa comunidade entendem que existem pessoas que vão prepará-las para que elas possam ser usadas para a edificação do corpo. Isso é muito importante você entender e perceber a respeito da realidade da edificação da igreja, do corpo de Cristo. O trabalho da edificação, ele não ocorre somente por pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Essas pessoas apenas ajudam no preparo daquele que realmente vai ser usado na edificação, que são os próprios membros da igreja local. Então, o que eu estou querendo afirmar hoje para você nesta noite é que você é responsável pela edificação do corpo de Cristo. Essa é a primeira verdade que precisa ficar clara e transparente para você. Você é aquele que Jesus chamou para ser um edificador do corpo de Cristo. Então Jesus distribuiu essas funções, e essas funções entram em funcionamento de uma maneira. E de que maneira é essa? Através da capacitação dos dons que o Espírito Santo fornece para essas pessoas. Então, na medida em que as pessoas são edificadas, elas vão se colocando para ser parte dessa edificação, elas vão começar a funcionar através da capacitação dos dons que o Espírito Santo vai fornecer para ela. Então, aqui nós estamos criando, irmãos, um caminho para que nós possamos andar. Nós, Adonai Shalom de Dourados, nós estamos criando um caminho, uma prática de igreja para que nós possamos andar aqui nesta noite.
Então esse ministério que Jesus dá, ele é para a edificação, mas ele é capacitado pelos dons do Espírito Santo. Isso significa que Deus vai colocar pessoas dentro dessa igreja que vai treinar os membros que são parte da Adonai Shalom, para que eles sejam aqueles que vão edificar o corpo de Cristo, e os membros, uma vez tendo consciência que são eles que vão edificar, eles vão ser capacitados dessa edificação através dos dons do Espírito Santo. E onde está escrito isto? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e o versículo 11. Essa primeira parte é uma parte mais teórica, irmãos, para que você possa compreender aonde nós vamos parar, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 11. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, uma vez você sendo parte dessa edificação, o Espírito Santo vai dar para você um dom visando algum proveito, visando um bem comum, visando uma edificação. No versículo 11, o texto diz assim: todas essas coisas que Paulo estava falando aqui a respeito dos dons, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como ele quer. Então você pode ter certeza que uma vez você tendo consciência que você é membro ativo da edificação do corpo de Cristo, o Espírito Santo vai capacitar você através dos dons. Então a ordem que Jesus estabeleceu para a edificação da sua igreja foi: ele edificaria a igreja através da distribuição de 5 funções ministeriais que seriam capacitadas através da operação do Espírito Santo pelos dons, e na medida em que as pessoas iam sendo preparadas, essas pessoas iriam operar nos dons para que a edificação pudesse ser uma realidade. Essa é a forma bíblica que Paulo nos ensina a respeito de como a igreja é edificada. Então a igreja é cada membro que é participante do seu corpo local, e ele necessariamente está totalmente dependente da operação do Espírito Santo nele e também na igreja. Não existe outra maneira da igreja ser edificada. A maneira bíblica que nos aponta, que nos ensina e que nos mostra em como uma igreja deve ser edificada é essa. A questão é de quem a igreja depende para cooperar na edificação. Porque nós somos cooperadores no processo de edificação da igreja. Jesus, um pouco antes de subir ao céu, ele deixa claro essa estrutura que ele estava estabelecendo. E antes um pouquinho de ele ir para o céu, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Essa ordem, irmãos, está em Atos, e ele olhou para os discípulos e falou para os seus discípulos assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Vocês vão ser aqueles que vão edificar a igreja, só que é o seguinte: vocês precisam do Espírito Santo para que esse serviço seja executado. Então, a igreja, ela depende de alguém para cooperar nessa edificação. E de quem nós dependemos? Nós dependemos daquele que os apóstolos dependeram. Nós dependemos completamente do Espírito Santo para que esse serviço seja executado. A igreja bíblica, ela é a igreja em que todos, absolutamente todos, sabem que fazem parte ativa do papel da edificação, e também sabem que essa edificação, ela é totalmente dependente do Espírito Santo. Isso significa que os dons do Espírito, eles são fundamentais para a edificação da igreja. Então, algo talvez que eu queira
ajudar você a compreender nessa noite é que os dons do Espírito Santo, eles não são só para os líderes da igreja. Os dons do Espírito Santo, eles não são somente para o pastor, somente para o apóstolo, somente para o evangelista, somente para o profeta. Os dons do Espírito Santo são para todos os membros da igreja. E isso é importante você compreender. Os dons não são só para os líderes, mas para todos os membros. Às vezes você vai parar e pensar, às vezes até agora está passando isso na sua cabeça, e você pode estar pensando assim, eu sou só um membro, que venho aqui, sento para participar dos cultos. Mas os dons, eles são para você. Os dons, eles foram dados ao corpo de Cristo para que a edificação do corpo de Cristo pudesse acontecer. Isso significa, irmãos, que a igreja de Cristo, ela é uma igreja carismática. E o que é uma igreja carismática? É uma igreja que funciona à base dos carismas, à base dos dons do Espírito Santo. Não há outra maneira da igreja de Cristo funcionar. Não há outra maneira. E os dons não são só para os pastores. Eu vou relembrar a pastora Sara nesse momento. Repete comigo. Os dons não são só para os pastores. Os dons são para mim. E que você possa se apropriar disso, irmãos. Amém? Eu quero dar alguns exemplos para você, para que você possa entender. Existiu um homem que foi um dos mais conhecidos líderes de avivamento dos anos 70, e ele foi um dos fundadores da igreja Vineyard. Ele se chama John Wimber. E ele tinha uma frase que ele falava que era muito importante, eu trouxe nessa noite para compartilhar essa frase com você. E John Wimber, ele dizia que a igreja cresceria na medida em que os leigos ou os membros fossem equipados e eles fluíssem nos dons espirituais. A igreja cresceria na medida em que os leigos ou os membros daquela igreja fossem equipados com os dons do Espírito Santo e começassem a fluir nos dons espirituais. Mas ele cria tanto nisso que ele estava falando, irmãos, que quando ele viajava para ministrar, sabe o que ele fazia? Ele levava na equipe dele que ia ministrar sobre as pessoas, quando ele ia ensinar, a equipe dele era composta por adolescentes. Era composta por médicos, era composta por enfermeiros, era composta por donas de casa, pessoas que não eram tempo integral no ministério ou não eram ordenadas ao ministério pastoral. A equipe que John Wimber levava junto com ele, ele esteve no Rio de Janeiro aqui nos anos 90, com a equipe dele, eram essas pessoas que faziam parte da equipe ministerial dele, pessoas que tinham uma rotina de trabalho normal no dia a dia. Porque ele acreditava que os dons, eles não eram só para aqueles que viviam em tempo integral do ministério. Ele acreditava, e eu concordo plenamente com ele, que os dons do Espírito Santo são para que todos possam fluir e contribuir para essa edificação. John Wimber, ele defendia que o Espírito Santo fluía através de qualquer cristão que fosse nascido de novo. E essa é uma outra verdade que eu quero afirmar. Se você é cristão, se você nasceu de novo, o Espírito Santo vive dentro de você para fluir através de você, através dos dons, e dessa maneira o corpo de Cristo vai ser edificado. Mas eu não queria ficar somente no exemplo dos anos 70. John Wimber, ele foi uma pessoa que ele começou a se movimentar de uma maneira mais protagonista nos anos 70. Ele participou do movimento da segunda onda do Espírito Santo, que nós tivemos 3 ondas de avivamento até hoje, desde 1900. A primeira onda que foi o avivamento de Azusa com o pentecostalismo. Depois nós tivemos aproximadamente em 1960 a segunda onda do Espírito Santo sobre a igreja, que foi um movimento do Espírito Santo em curas, sinais e maravilhas. E John Wimber, ele veio entre a segunda e terceira onda do Espírito Santo nos anos 70, naquele momento que nos Estados Unidos estava acontecendo o Jesus Movement, ou Jesus People. Então estava tendo aquele movimento do Espírito Santo no meio dos hippies,
E milhares de hippies estavam se entregando a Jesus e sendo batizados nas praias. E John Wimber, ele aparece exatamente nesse momento. E ele traz algo que foi muito importante para a igreja de Jesus. Ele trouxe algo que os dons do Espírito, ele pode ser disponível para qualquer membro e não somente para aqueles que estavam em tempo integral. E nós vemos isso também dentro da Bíblia. E eu queria citar como exemplo para você algo que aconteceu em Atos capítulo 9. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 9, porque Atos capítulo 9, ele nos relata algo que vai ajudar a você a entender a respeito desse assunto que nós estamos falando hoje. Atos capítulo 9, ele relata o momento em que Paulo ainda estava perseguindo a igreja. E também relata o momento em que Paulo ele se converteu. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e ele foi até uma cidade cego e ficou naquela cidade por alguns dias. Então, em Atos capítulo 9, por exemplo, nós vemos um exemplo claro de alguém que não era um apóstolo, que não era um líder de expressão no meio da igreja primitiva, mas que ele fluía nos dons do Espírito. E eu queria que você lesse comigo o versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10 diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá para a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Primeiro que nós podemos identificar quem Deus está chamando para essa missão. É um apóstolo? É um profeta? É um evangelista? É um pastor? É um mestre? Não. Era um diácono? Não. Ele não era nenhum líder de expressão no meio da igreja. A Bíblia relata ele como um certo discípulo. Um discípulo que estava lá no meio da igreja, vivendo em comunhão com os irmãos. Esse certo discípulo, Deus aparece para ele em uma visão e dá a ele uma responsabilidade. E eu poderia falar muito bem para você aqui vários dons do Espírito que ele começou a fluir aqui para poder ele receber essa instrução. Ele fluiu, por exemplo, em palavra de conhecimento, porque ele recebeu do Espírito Santo onde Paulo estava, sem saber. Ele recebeu o endereço do Espírito Santo onde ele tinha que ir. E ele também recebeu do Espírito Santo o que ele precisava fazer. Então, ele começou a fluir em dons ali, para que ele pudesse ser... ele pudesse ser parte daquilo que Deus queria fazer na vida de Paulo. Então ele faz o quê? Ele simplesmente obedece o Espírito Santo. Ele recebe instruções claras de onde ele precisava ir e o que ele teria que fazer. Ele não era um apóstolo reconhecido, ele não tinha destaque nenhum na igreja. Ele era um discípulo, certo homem, discípulo chamado Ananias. E o que Deus fez? Deus pega esse homem e envia ele para a casa daquele irmão para que ele pudesse impor as mãos sobre aquele que seria o maior apóstolo e missionário do Novo Testamento. Um homem qualquer, um desconhecido, alguém que não tinha expressão nenhuma dentro da igreja primitiva, Deus pegou ele, enviou ele lá para a casa de Simão para que eles pudessem receber esse homem em casa e ele impor as mãos sobre Paulo para que Paulo fosse comissionado e recebesse o batismo do Espírito Santo. Você sabe quantas vezes Ananias aparece de novo na Bíblia? Nenhuma. Um homem comum, um homem que não tinha destaque nenhum. Olha o versículo 17 de Atos capítulo 9. Atos 9, 17, diz assim: Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Um certo qualquer chamado Ananias, depois nunca mais apareceu na Bíblia. Ele era um membro, apenas um membro da igreja local, mas ele teve um encontro de poder com Deus e ele foi usado para curar e para comissionar o maior apóstolo do Novo Testamento. Também nós temos a história de Atos capítulo 6, que fala a respeito dos diáconos. Quando você olha, irmãos, a respeito de como foi deixada a orientação por parte dos apóstolos para que os diáconos fossem escolhidos, existia um padrão que foi colocado. E o versículo 3 de Atos capítulo 6 nos mostra qual é esse padrão. Olha o que diz o versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito. Qual era um dos requisitos que era necessário para que alguém fosse diácono? Ele precisava ser cheio do Espírito. Então nós temos características, irmãos, de pessoas que estavam sendo escolhidas para que elas pudessem cuidar somente da organização ordinária da igreja, que organizavam e colocavam as coisas no lugar, mas essas pessoas elas precisavam ser cheias do Espírito Santo. Você sabe qual é o padrão bíblico que nós temos? O padrão bíblico que nós temos é que a igreja ela é formada por pessoas que são cheias do Espírito Santo, que entendem que o Espírito Santo e os dons foram deixados para cada membro que faz parte do corpo local. E se você entender isso, você vai perceber que você tem um papel ativo no processo de edificação do corpo de Cristo. Não só aqui dentro, mas em todo lugar que você for. Sabe o que Jesus quer que nós tenhamos aqui nesta noite, irmãos? Jesus quer que nós, como membros da igreja, tenhamos a mesma confiança no Espírito Santo que ele teve quando ele foi para o céu. Jesus quando ele edifica a igreja, ele não dá muitas explicações como essa edificação seria feita. Ele somente olhou para os discípulos e falou: pode deixar que a igreja eu edifico. Mas ele não mostrou e não explicou como ele faria isso. Só que ele apenas deu algumas orientações para aqueles apóstolos a respeito de relacionamentos, que está em Mateus 18, de 15 a 20, depois você lê na sua casa. E depois disso, Jesus falou assim: eu vou enviar o Espírito Santo para vocês, e ele vai guiar vocês a toda verdade. Sabe o que isso me mostra, irmão? É que Jesus confiou no Espírito Santo a edificação da igreja. Jesus, ele confiou a edificação da igreja a uma operação total do Espírito Santo. Por isso ele falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então aqui nós estamos criando um formato bíblico da igreja. A igreja bíblica, ela é uma igreja orgânica, ou seja, ela tem um relacionamento de uns com os outros, mas ela é uma igreja orgânica carismática, uma igreja que ela é submetida ao Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo e aos dons do Espírito Santo. O poder dos dons do Espírito na igreja é para que ela seja edificada. Onde o corpo edifica, o corpo, ele sem os dons estando ativos, nós estamos tentando promover a edificação na nossa força. Toda a edificação que ela é feita dentro da igreja, ela precisa estar confirmada, ela precisa fluir através dos dons do Espírito Santo. Porque nós podemos fazer de duas maneiras isso. Podemos fazer fluindo nos dons, ou também nós podemos tentar fazer na nossa própria força. A igreja, naquela época, ela era edificada em torno de vários irmãos, e esses irmãos, eles fluíam nos dons. Hoje, irmãos,
Parece que nós temos só 2 dons. Nós temos aqueles que pregam e nós temos aqueles que cantam. Você percebe mais algum dom fluindo nas igrejas? Fala para mim se você percebe. A pergunta é, por quê? Se nós somos uma igreja carismática que acreditamos nos dons, a pergunta é, por quê? Então nós estamos preparados para vir para a igreja, porque nós sabemos que vai ter um grupo de pessoas aqui que vão estar cantando, e depois vocês vão estar ouvindo uma mensagem e nada mais. Sendo que o padrão bíblico que a Bíblia nos mostra sobre a igreja é que a igreja ela é edificada com a operação do Espírito Santo em cada membro que faz parte da igreja, fluindo nos dons. Isso acontece, irmão, sabe por quê? Porque o restante da igreja, ela não percebe que ela pode fluir nesses dons do Espírito e dessa maneira ela também contribui para a edificação do corpo. Isso quer dizer que os dons do Espírito, eles fazem parte da vida corriqueira da igreja. Os dons do Espírito, eles não foram deixados como plataforma para que alguns possam se destacar ou alavancar o seu ministério. Os dons do Espírito, eles precisam fazer parte da vida corriqueira da igreja. A igreja de Corinto, irmãos, eles tinham tanta clareza disso, que em 1 Coríntios 14, 31, coloca para mim, Oliver, esse texto. Paulo, ele precisou olhar para aquela igreja e ele precisou falar assim, gente, é o seguinte, vamos organizar um negócio aqui, vocês fluem tanto nos dons, que vamos organizar, cada um fala de uma vez? Já parou para pensar isso, irmão? Uma igreja que tem tantas pessoas fluindo nos dons do Espírito Santo, que o trabalho de Paulo foi chegar naquele lugar e falar, gente, vamos fazer o seguinte, vamos organizar só uma coisa aqui, cada um fala de uma vez? Mas todos vocês vão poder falar. O que a igreja de Corinto me mostra? Que existiam pessoas comuns que faziam parte daquela igreja, que elas contribuíam para a edificação daquela igreja, fluindo nos dons do Espírito Santo. Então Paulo chega lá e fala, gente, cada um de alguma vez. É importante, irmãos, nós entendermos que na medida em que os dons fizerem parte natural da nossa vida, na medida em que os dons do Espírito Santo fazer parte natural da sua vida, o corpo de Cristo, ele vai ser edificado. E ele vai deixar de depender somente do ministério da palavra ou somente da música. A importância dos dons é que a igreja deve ser edificada pelo poder do Espírito Santo agindo na vida de crentes comuns. Isso é muito importante nós compreendermos. Paulo, ele tinha um zelo em que a fé dos irmãos, elas não fossem apoiadas somente em sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, olha o que Paulo fala. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Para quê? Para que a fé de vocês, para a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo ele tinha um zelo em que a fé dos irmãos não fosse apoiada em sabedoria humana, mas que fossem apoiadas no poder de Deus. As igrejas que Paulo plantava, ele plantava debaixo da manifestação do poder, crendo que o Espírito Santo continuaria fluindo através daqueles irmãos que estavam ficando naquelas igrejas locais. Era dessa maneira que Paulo cria que as igrejas iam sendo edificadas. Paulo, quando ele olha para a igreja de Corinto, ele chama a igreja de Corinto de carnal. E mesmo ele sabendo que a igreja de Corinto estava cheia de problemas, ele continuava encorajando que eles buscassem com zelo os dons. Olha o que fala 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Paulo sabia que aquela igreja era carnal, mas ele falava, gente, continua buscando com zelo os dons, não parem de buscar, continuem buscando. Paulo ele não queria que aqueles irmãos fossem ignorantes sobre o assunto dos dons.
Olha o que 1 Coríntios 12, 1, Paulo fala para aqueles irmãos. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Porque Paulo acreditava que os dons eram uma ferramenta que o Espírito Santo usava para edificar a igreja na vida de cada crente comum. É assim que Paulo via o processo de edificação. Essa ação do poder do Espírito Santo, ela não está restrita somente aos cultos que nós nos reunimos como hoje à noite. Esse poder do Espírito Santo, ele te acompanha na sua vida cristã e também te acompanha na sua vida cotidiana. Os dons e o poder do Espírito Santo, eles são sim também para a sua vida cotidiana. John Wimber, ele tinha uma frase que todo cristão deveria ser. John Wimber falava para os cristãos: sejam naturalmente sobrenaturais. John Wimber, ele dizia: olha, vocês naturalmente precisam ser sobrenaturais onde vocês forem andar. A comissão que Jesus fez em Mateus 28, onde Jesus disse para aquelas pessoas irem, está associado diretamente à operação do poder do Espírito Santo na vida deles. Jesus disse para eles assim: vão e preguem o evangelho e façam discípulos. E aí depois ele continua falando assim: se vocês crerem, vocês vão expulsar demônios, vocês falarão novas línguas, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Então, o poder do Espírito Santo, ele acompanha o cristão por onde ele estiver indo e fazendo qualquer coisa. Jesus, ele tinha falado no meio da multidão, no meio de um monte de pessoas, e ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João capítulo 7, versículo 39, Jesus ele explica o que é esse rio de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que neles crescem. Aí, até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas Jesus disse assim: aquele que crer em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Nós temos em Ezequiel capítulo 47 a descrição do rio de Deus, que ele fluía a partir do templo, e na medida em que esse rio se afastava do templo, ele ficava mais largo, mais profundo e mais volumoso. E sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Que na medida em que você estiver inserido nos seus afazeres, no dia a dia, na sociedade, nas ruas, na faculdade, no trabalho, no momento em que você estiver distante do templo, o rio na sua vida, ele vai se tornar mais largo, mais profundo. Esse rio vai se tornar mais forte na sua vida. Vai ser um momento em que você vai precisar desse rio violento do Espírito Santo se movendo em você através de curas, sinais e maravilhas. Existe um pregador americano chamado Francis Chan, e ele estava para entrar para fazer uma ministração numa conferência, e antes de um pouquinho de ele entrar nessa conferência, ele se ajoelhou e ele orou: Deus, manda fogo e faz alguma coisa nesse lugar. Ele se lembrou no momento da oração de Elias, e ele cita Elias na oração dele. Ele fala assim: Elias era homem como eu, e ele percebeu que o Espírito Santo falou no interior dele. Mas Elias estava diante de centenas de profetas de Baal, e você está dentro da igreja. E isso é uma lição para nós, irmãos. Quanto mais você estiver em missão, cumprindo o ID na sua vida, no seu dia a dia, mais o rio na sua vida vai ser largo, profundo e volumoso. Então, se você chegar num supermercado e você olhar o caixa, e o caixa de alguma maneira compartilhar com você, por exemplo, que ele está com um problema com dor de cabeça, alguma dor nas costas, alguma coisa assim, irmãos, você tem autorização da parte de Deus de fluir nos dons naquele momento para aquela pessoa ser curada. Porque é isso que o Espírito Santo deseja de nós. Simplesmente vire para essa pessoa e pergunte para ela: eu posso orar por você? Não precisa ser algo escandaloso. Não precisa você pisotear no chão. Simplesmente olha para aquela pessoa e fala assim: eu posso orar por você? Se ela falar para você pode, você encosta nela e fala: Jesus, cure ela agora em nome de Jesus. Mais nada.
Mas tenha consciência, quanto mais longe você vai saindo do templo, mais as águas do Espírito que fluem do seu interior, elas ficam profundas, largas e fortes. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Nós precisamos ter consciência disso. Isso faz parte da nossa vida. Mas isso também envolve a nossa reputação. E aqui eu quero afirmar algo para você. Fé é você se arriscar. John Wimber, ele dizia que quando nós soletramos fé, nós soletramos riscos. Então nós precisamos correr riscos quando nós estamos nesses ambientes em que o Senhor quer nos usar através dos dons. A pessoa pode ou não pode ser curada, mas isso implica em você não se importar com a sua reputação. Naquela hora, o bem do próximo, ele precisa ser mais importante para você do que a sua própria reputação. John Wimber, ele diz que ele já tinha orado por mais de 100 pessoas. E sabe quantas pessoas tinham sido curadas? Nenhuma. Existe um evangelista muito conhecido hoje, cabeludão, eu não lembro o nome dele, cabeludão, americano. Eu vi um testemunho dele uma vez que ele já tinha orado por 700 pessoas. E sabe quantas pessoas tinham sido curadas? Nenhuma. Você sabe por quê, irmãos? Fé se soletra em risco. E aquele que realmente quer andar debaixo da igreja verdadeira, ele não vai se importar com a reputação dele. Porque muitas vezes quando nós falamos assim, nossa, se eu orar por essa pessoa e ela não for curada, eu vou envergonhar o nome de Jesus. Não, irmão, na verdade nós estamos preocupados com a nossa reputação. Essa é a verdade. Não se preocupe. Somente faça aquilo que você pode fazer. Então nós precisamos correr esses riscos. O bem do próximo, ele precisa ser mais importante para nós do que a nossa reputação. John Wimber, quando ele já tinha orado por 100 pessoas, ele foi até Deus e orou para Deus: Senhor, eu já orei por várias pessoas e nenhuma até hoje foi curada. Deus falou para ele assim: o que é a verdade? O que você está vendo ou a minha palavra? Então, o que é a verdade para nós? Eu vou contar um testemunho pessoal para vocês que eu passei. Minha esposa é professora e eu precisava comprar algumas coisas para ela em um lugar onde vendia material de professor. E eu cheguei naquele lugar para poder fazer o pedido e o irmão, agora depois eu descobri que ele era irmão, né, mas não sabia que ele era irmão. Eu cheguei lá e eu vi que ele estava se movimentando, ele estava meio assim, eu tive uma impressão e algo falou no meu interior: ore pela coluna dele. E eu olhei para ele assim, falei: cara do céu, o que eu vou ter que fazer agora, hein? Eu tinha uma relação comercial com ele, assim, eu ia lá, comprava as coisas, era as costas e ia embora. Eu olhei em volta assim, não tinha ninguém, só estava eu e ele, falei: menos mal. Aí eu olhei para ele e falei: cara, eu não sei se você acredita, mas Deus está pedindo para eu orar pela sua coluna, você quer que eu ore? Ele meio que assustou, falou: ora. Aí eu peguei as duas mãos deles, levantei, tinha uma diferença, tinha um tanto assim, ó. E aí quando eu orei, a coluna dele voltou para o lugar, ele assustou, ele ficou meio sem saber o que fazer. E aí depois ele saiu do lado de dentro do balcão, mostrou, ele tinha uma diferença de um tanto assim, ó, no sapato dele. E aí passaram meses e meses e meses, acho que uns 6 meses depois eu fui lá comprar uma outra coisa, já tinha ido várias vezes. Ele olhou para mim e falou: ó, aquele dia lá que você orou por mim, depois daquele dia eu nunca mais senti dor na coluna. E eu falei: glória a Deus, porque eu não fui covarde naquele dia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a ter a fé como de uma criança, que é uma fé ingênua. As pessoas aí fora, elas estão presas em vícios, em imoralidades, em doenças, em abusos, em violências. E os membros do corpo de Cristo, eles têm o poder do Espírito Santo sobre eles para poder solucionar essas misérias. Mas isso só vai ser possível se você se entregar ao poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo deixa um mandamento para nós. Você sabia que existe um mandamento
que Paulo deixou escrito? Sabe o que Paulo deixou escrito? Paulo falou assim: não se embriaguem com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E sabe o que significa esse enchei-vos do Espírito? É um encher contínuo. É um encher que não é uma vez só, mas ele ocorre na sua vida de maneira contínua. Isso significa que você tem que ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E muitos de nós temos um bloqueio mental na nossa cabeça. E sabe qual que é o bloqueio mental que nós temos? É que muitos de nós associamos essa experiência do ser cheio do Espírito Santo àquele dia em que nós falamos em línguas a primeira vez. E nós assim, eu só for perguntar para você qual foi a sua experiência a primeira vez que você falou em línguas, talvez você teve uma experiência assim diferente de qualquer outro. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, que foram batizadas do Espírito Santo e começaram a falar em línguas a primeira vez. A pessoa parece que ela estava pisando em nuvens, assim, contando coisas assim, sabe? E muitas vezes nós associamos o encher do Espírito Santo só com aquela experiência que nós tivemos lá, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Mas Paulo fala que nós temos que nos enchermos do Espírito Santo, e isso é aquilo que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e sendo cheios do Espírito Santo todos os dias. E na medida que esse rio fluir dentro de você, na medida em que você vai se enchendo do Espírito Santo, esse rio dentro de você ele vai ficando mais volumoso. E quando você estiver perto de pessoas que estão necessitadas, o poder de Deus ele vai vir sobre você e vai te capacitar e vai ensinar você a operar nos dons para produzir salvação. Então, é só você chegar no contexto do seu trabalho, na sua escola, e o poder do Espírito Santo ele vai vir sobre você para produzir vida nas pessoas. É só você entender aquilo que Paulo está dizendo para você. Encha-se do Espírito Santo todos os dias. Faça isso todos os dias, o enchimento diário. Todos nós precisamos de um novo enchimento do Espírito Santo todos os dias. Não tem condição para nada sem o envio do poder de Deus sobre nós. Não há condição de nós fazermos absolutamente nada sem isso. A igreja primitiva do primeiro século, ela cresceu mais ou menos para 25 mil pessoas no início. Nos primeiros 70 anos, do ano 33 que Jesus morreu e ressuscitou, até o ano 100, a igreja teve em torno de 25 mil conversões. Mas nos próximos 200 anos, ela saltou de 25 mil para 25 milhões de pessoas em 200 anos. 25 milhões de novos convertidos em 200 anos. E, irmãos, a igreja primitiva, irmãos, ela fez isso porque ela estava debaixo da operação do poder do Espírito Santo. Eles não tinham seminários, eles não tinham mídia, eles não tinham internet, eles não tinham propaganda, eles não tinham microfone, não tinha avião, não tinha prédio, não tinha placa, não tinha tecnologia, nem a Bíblia eles tinham. Mas eles tinham o poder do Espírito Santo enchendo ele todos os dias. Eles enfrentavam a hostilidade. A vida deles estava em risco constante. Eles estavam sendo jogados aos leões, eles estavam sendo queimados vivos para iluminar as cidades. Mas eles eram cheios do Espírito Santo, e eles tinham o poder de Deus fluindo através da vida dele para todos. E sabe por que eles conseguiram esse resultado, irmãos? Porque eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Nós buscamos respostas para como fazer uma igreja. E muitas vezes nós pensamos tantas coisas, irmãos, para fazer a igreja. E a resposta é tão simples que chega a ser humilhante para nós. A resposta é muito simples. A resposta é pessoas simples, com as suas vidas simples, que são cheias do Espírito Santo. E elas vão fluir por onde elas andarem. Essas são as respostas que nós temos da Bíblia.
Aqueles irmãos eram pessoas que tinham comunhão com o Espírito Santo e eles dependiam do Espírito Santo todos os dias da vida deles. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Você precisa parar de pensar que foi um dia cheio do Espírito Santo e falou em línguas e que agora não precisa mais. Irmãos, nós precisamos levantar uma comunidade aqui na Adonai Shalom de Dourados que busque continuamente ser cheia do Espírito Santo e depender do Espírito Santo. E essa é a estação que o Senhor quer nos levar a partir desses dias. Essa é a realidade que o Espírito Santo quer mover nas nossas vidas. Então eu quero finalizar essa mensagem com algumas coisas que são necessárias para que a igreja seja edificada realmente. A primeira é, como eu explorei aqui em cima para você, saber que Jesus é quem edifica, saber que estabelecer funções para alguns ser aqueles que vão treinar os santos, saber que os dons não foram deixados só para pastores, apóstolos e etc., saber que os dons e o poder do Espírito Santo foi deixado para cada membro comum, saber que Deus quer usar o membro comum no fluir dos dons e no poder do Espírito, saber que nós precisamos nos encher do Espírito, e esse encher não tem a ver com uma experiência do falar em línguas há 30 anos atrás, mas tem a ver com o enchimento diário, o encher, como Paulo disse, sejam cheios do Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus deixou sobre a igreja, em Mateus 18, de 15 a 20, um nível de relacionamento entre as pessoas que fazem parte da igreja. E depois você lê a respeito disso em Mateus 18, de 15 a 20, porque não tem como abordar os dois assuntos, mas o texto de Mateus 18, de 15 a 20, que fala sobre o relacionamento entre os irmãos, ele está extremamente ligado a algo que nós podemos fazer, nós podemos apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Paulo dá um alerta para aquela igreja. Paulo dá um alerta claro para aquela igreja. 1 Tessalonicenses 5, 19, Paulo, ele é um texto assim, irmãos, tão curtinho. Olha o texto que diz: não apaguem o... Por que Paulo falou isso? É porque se ele falou para não apagar, é porque pode ser apagado. Eu não estou falando nenhuma heresia aqui, não. Agora Paulo ele explica por que o Espírito podia ser apagado. Passa para mim, Oliver, do versículo 13 ao versículo 15. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Que mais? Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Paulo liga o apagar do Espírito Santo diretamente ao relacionamento entre os irmãos da igreja. Então são coisas que nós precisamos nos atentar. Então esse tipo de zelo entre os irmãos da igreja, irmãos, esse ambiente de cuidado, de amor, de falar a verdade uns para os outros, esse zelo entre os irmãos, ele cria um ambiente propício para que o Espírito Santo descanse com a sua presença em um lugar. Isso é necessário acontecer. Os irmãos de Atos, eles fizeram isso. Se você ler em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, eles eram unânimes, eles se dedicavam à comunhão, e isso propiciou para que eles criassem um ambiente favorável, para que o Espírito Santo decidisse habitar de maneira imanente entre eles. Você pode até falar, irmãos, o Espírito Santo está dentro de mim, e você está certo. Mas se o próprio Espírito Santo está dentro de você, porque raramente nós vemos a manifestação da sua presença e a manifestação do seu poder. Me responde por quê? Se o Espírito Santo habita em você, porque raramente nós vemos a manifestação do seu poder no nosso meio.
Eu não estou querendo aqui dizer que o Espírito Santo não habita em nós, ele habita em nós realmente. Mas esse ambiente de cuidado e de amor uns pelos outros cria um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa vir e habitar com a sua presença no nosso meio. Sabe qual era a diferença, irmãos, da igreja primitiva? Aqueles irmãos, eles criaram um ambiente, como está escrito em 1 João 4, 11 e 12. Lê comigo lá 1 João 4, 11 e 12. Primeira João 4, versículo 11 e versículo 12. Abriu aí, irmão? Olha só o que fala. Amados, visto que Deus assim nos amou a nós, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabe o que o João está dizendo aqui, irmãos? Nenhum de nós aqui viu a Deus. Só que, se nós nos amarmos uns aos outros, Deus, ele vai permanecer em nós. Deus, ele vai habitar de maneira imanente no nosso meio. É isso que a igreja primitiva entendia. Eles conseguiam essa presença do Espírito Santo de uma maneira tão grande na igreja primitiva, irmãos, que até sombra curava. Até sombra curava. Nosso cristianismo hoje, ele tem se acostumado a viver sem a manifestação do Espírito Santo. É ou não é? Nosso cristianismo tem se acostumado a viver sem a manifestação do Espírito Santo. Nós nos contentamos em participar de cultos legais, de seminários legais. Até de vez em quando tem alguma manifestação nesses seminários. Nós temos tanto seminário, tantas conferências, tantos encontros. Temos produzido tantas coisas. E essas coisas têm nos deixado satisfeitos. Nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos produzido. Talvez até você pode falar assim, não, mas quando eu participo de um evento, eu vejo a manifestação do Espírito Santo lá. E realmente pode ser verdade. Só que a realidade da manifestação do Espírito Santo, irmãos, não é para os eventos. A realidade da manifestação do Espírito Santo é para a reunião comum de um grupo caseiro. A realidade da manifestação do Espírito Santo é para quando as mulheres estão reunidas, é quando os homens estão reunidos, é quando os jovens estão reunidos na sua célula. A realidade da manifestação do Espírito Santo são para esses momentos e esses ambientes. E muitas vezes nós precisamos participar de conferências de pastores renomados, conhecidos, de grupos famosos, conhecidos, para a gente talvez sentir um pouquinho da presença de Deus, e a gente às vezes acha que é a presença de Deus e é pura emoção. Nós temos ficado contentes com aquilo que nós temos produzido, e isso tem nos deixado satisfeitos. Nós temos passado por problemas terríveis, irmãos, nesse sentido. Se você, por exemplo, não consegue ir na conferência que tem nessa semana, daqui a 2, 3 semanas, tem mais 2, 3 conferências para você ir. Essa é a realidade. Daqui uns dias, marcha para Jesus, F-Hope, uhul! Não estou descredenciando ninguém, irmãos. Mas estou falando que existe uma realidade da manifestação do poder do Espírito que está disponível para nós, sem depender desses tipos de coisa. Mas nós temos ficado satisfeitos com essas festinhas de crente. E nós precisamos, irmãos, mudar a nossa maneira de pensar. Eu vi um pastor contando a respeito de uma experiência que ele passou, onde recentemente ele foi para uma reunião de uma escola de missões. E nessa escola de missões aqui, irmãos, eles tinham alunos entre 13 e 18 anos. Eram em torno de 70 mais ou menos, 70 alunos. Sabe onde foi essa escola de missões? Lá na ilha de Marajó. Você lembra da ilha de Marajó? Sabe o que acontece lá, né? Então lá na ilha de Marajó, irmãos,
tinha um grupo de adolescentes e jovens que eles queriam aprender a fazer missões. E ele chegou lá como preletor. Para ele chegar nessa ilha, ele teve que andar não sei quantas horas de barco e deitado numa rede. Tinha conforto não. Tinha ar-condicionado não. Ele conta que ele chegou no hotel onde deixaram ele hospedado lá, o dono do hotel chegou para ele em determinado momento e falou, agora é 6 horas da tarde, estou indo para casa, deu a chave do hotel para ele, cuide do hotel para mim, virou as costas e foi embora. Ele conta essa experiência dele. E aí ele fala que ele foi convidado para participar dessas reuniões e quando ele chegou naquele lugar, teve algo que ele viu naquele lugar e ele ficou impressionado. E sabe o que chamou a atenção dele lá, irmãos? No meio daquelas pessoas? Foi o nível de fome e o nível de entrega que aquelas pessoas tinham. Ele disse que as reuniões lá duravam de 3, 4, 5, até 6 horas. E ninguém precisava fazer força. Não tinha ar-condicionado. Muitas vezes não tinha nem som bom, nem músico bom tinha. E as reuniões chegavam a durar 6 horas, sem precisar fazer força. Uma das pessoas que mais me ajudou na minha vida ministerial, ele usava uma expressão, rodar a manivela. Nessa reunião aqui, ele participou de reuniões que durou até 6 horas, não precisava ficar rodando manivela. E nas reuniões acontecia o mover de curas, de sinais, maravilhas, que estava fluindo no meio daqueles irmãos. E não estava fluindo só no meio daqueles jovens. Esse mover também estava fluindo para os ribeirinhos, estavam fluindo para os lixões de toda a região. Ele não tinha percebido que ele estava no lugar onde os barcos que chegam lá, eles trazem turistas de outros países, e os pais levam os seus filhos lá para vender os seus filhos em favores sexuais para esses turistas. Era nesse lugar que ele estava. Ele não tinha percebido que aquelas coisas estavam provocando o coração de Deus, e o coração de Deus estava sendo provocado pelas lágrimas, pelas injustiças, e o clamor por causa daquelas injustiças estava subindo diante de Deus, e Deus viu aquele lugar por causa do desespero que existe lá, daqueles irmãos. Sabe, irmãos, nós não conseguimos perceber algo sobre a fome. E isso tem a ver com a nossa realidade. Uma coisa que a fome faz para nós, a fome ela é humilhante. A fome ela leva um ser humano a mendigar por desespero de comida. Mas nós, irmãos, por causa do estilo de igreja em que nós temos hoje, nós não temos experimentado fome. Sabe o que nós experimentamos? Vontade de comer. Eu estou com vontade de comer, acho que eu vou na igreja hoje. Estou precisando, porque minha semana foi muito ruim. E nós não temos experimentado essa fome. Nós não temos experimentado uma fome a ponto de nós estarmos desesperados. Essa rotina de seminário, pregador, podcast, YouTube, livro. O que isso está provocando em nós? Está provocando fome por Deus? Nós vamos à igreja domingo, ouvimos uma pregação, e na segunda, nada de diferente acontece. A fome, irmãos, ela é um instinto desesperador de sobrevivência. E isso atrai a presença de Deus. E quando ela vier sobre você, você nunca mais vai ficar do jeitinho que você costuma estar. Parado no ambiente de culto, cantando para Jesus, com a mão no bolso, olhando o celular. Quando essa fome vier sobre você, irmãos, ela vai produzir desespero. Esse era um elemento que movia a igreja primitiva. Só que, em vez da igreja crescer, hoje ela está somente se inchando. Por quê?
porque existe um espírito de consumo que tomou conta dos nossos corações, porque nós temos muita opção. Nós temos uma opção assim das mais variadas. E aí a gente vai escolhendo os lugares que a gente quer, como a gente vai numa loja de departamentos e escolhe algo lá que a gente queira, numa prateleira. Existia um elemento na igreja primitiva, e esse movimento chamava-se fome pela presença do Espírito Santo. Na China, na época de Mao Tse-tung, quando Mao Tse-tung ele assumiu o controle da China, ele expulsou todos os missionários estrangeiros que existiam lá e ele proibiu o cristianismo naquela nação. Então ficou só a igreja dos irmãos locais lá, só os chineses. Depois de 15 anos daquele período que foi conhecido como Cortina de Bambu, eles novamente autorizaram os missionários estrangeiros a voltar, só que eram supervisionados pelo governo em todos os seus movimentos. Aí quando esses irmãos, que eram de outros países, eram missionários de outros países, eles chegaram na China, eles achavam que eles iam encontrar uma igreja dizimada, uma igreja devastada, uma igreja assustada. Mas sabe o que eles encontraram lá, irmão? Eles encontraram um grupo de igreja que antes eram 20 milhões. E depois de 15 anos, eles tinham se tornado em 80 milhões. Eles tinham crescido 4 vezes, sem nenhum missionário de fora estar lá. A pergunta que eu faço para você, irmãos, o que eles tinham que nós não temos? O que a igreja primitiva tinha que nós não temos? O que fazia um novo convertido na China batizar 80 pessoas em 6 meses? O que fazia isso acontecer? E esses dias atrás eu compartilhei com o Oliver, falei, Oliver, eu acho que na próxima pregação minha, eu vou compartilhar com vocês uma crise que eu vivo nesses dias. Você lembra, Oliver, que eu falei isso para você? Sabe o que aquela igreja tinha, irmãos? Eles tinham que estar escrito em Atos, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Coloca para mim, Oliver, Atos capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. De repente veio do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, no qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que eles se expressassem. É isso que eles tinham. Aqueles irmãos não somente foram cheios do Espírito Santo, mas eles se enchiam continuamente. Eles criaram um ambiente onde a presença de Deus não só visitava eles, mas o estilo de vida que eles tinham de igreja faziam com que o Espírito Santo habitasse no meio deles. Eles experimentaram o poder de Deus no enchimento, e o ambiente que eles criaram deu a eles uma autoridade para usar o poder que o Espírito Santo estava derramando sobre eles. Eles viveram uma manifestação visível e notória do Espírito Santo que empoderava todos eles a pregar o Evangelho a todas as nações. O primeiro discurso de Pedro, irmãos, teve 3.000 convertidos. Faz uma conta comigo. 3.000 convertidos. Eram 120 naquele tabernáculo. Divide 3.000 por 120. Quanto cada membro que estava naquele tabernáculo tinha que estar próximo de um novo convertido? Era em torno de 25 pessoas por pessoa que estava lá no cenáculo. Cada irmão daquele que foi cheio no Pentecostes, ele tinha 25 pessoas que eram novos convertidos. Pessoas que tinham problemas de moralidade na sua vida, pessoas que tinham problemas de caráter, pessoas cheias de ofensas, pessoas cheias de mágoa. E eles chamaram essas pessoas para perto. Você sabe o que capacitou essas pessoas a serem curadas? Foi esse ambiente onde a presença do Espírito Santo estava sobre eles. Empoderava para que eles pudessem produzir aquilo que era necessário para a edificação. Olha Atos capítulo 5, versículo 14 comigo. Atos 5, 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados.
Esse texto está falando que a igreja começou a crescer, crescer, crescer. E o versículo 15 e o versículo 16 mostram por que estava acontecendo isso. Olha só. De modo que o povo também levava doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes. E os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Esses dois versículos, irmãos, nos mostram o que estava acontecendo para causar aquela salvação. A sombra, ela se projetava sobre as pessoas e curava. Por quê? Porque aquela igreja estava habitando num lugar chamado esconderijo do Altíssimo. E a presença de Deus estava baixinha, baixinha no meio deles em Jerusalém. A autoridade de Deus estava ali entre eles. E não era somente os apóstolos, mas por meio de pessoas simples. Como Filipe, que era um diácono e de repente ele foi enviado para um lugar pelo Espírito Santo. Pessoas simples. Nós precisamos crer no que Jesus diz para nós. E o que Jesus diz para nós? Venham a mim e bebam. Nós precisamos ir e beber. Essa é a crise. Essa é a crise da igreja. Se não for a crise da igreja total, essa é a nossa crise. Do que nós temos tido fome? É só nós irmos e bebermos. E do interior da igreja vai fluir um rio violento para tocar o mundo que está quebrado. A questão é que nós precisamos de fome, de desespero. Mas existe uma crise dentro do meu coração a que nós estamos acostumados a viver sem a manifestação do poder no nosso meio. A minha crise é que quando nós passamos por esses versículos bíblicos aqui, nós encaramos isso como se fosse uma ficção, que parece que não é verdade. E às vezes nós podemos até pensar que esse tipo de poder são para pessoas especiais, somente em momentos especiais, e que isso não tem nada a ver com a nossa segunda-feira. Isso é uma crise que está dentro do meu coração. Na Bíblia, irmãos, são homens que são cheios de problemas, são seres humanos como nós, que eles estavam enfrentando as suas lutas, que eles estavam enfrentando seus problemas emocionais como nós, que eles estavam enfrentando preocupações e angústias. Essa manifestação do Espírito Santo em nós não tem a ver com a nossa qualificação, não tem a ver com a nossa capacitação, mas tem a ver com nós confiarmos naquele que pode levantar uma igreja com poder. Nós temos que ser como Paulo, não ficar só com a teoria, mas nós precisamos querer aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, 20 diz que existe algo que o Espírito Santo pode fazer por nós, que é muito maior do que aquilo que nós sequer pensamos. Então agora mesmo dentro de você tem um poder que atua em você para fazer qualquer coisa acontecer. Nós temos aprendido que a igreja é um lugar que a gente vai para ouvir uma mensagem, um lugar que a gente vai para aliviar a nossa consciência. Mas os irmãos da igreja primitiva aprenderam que eles iam porque eles eram um container da glória de Deus, e eles carregavam o peso da glória de Deus por onde eles fossem caminhar. Existe uma diferença em relação à percepção
daquilo que realmente é a igreja. E você quer saber de uma coisa, irmão? Eu estou em crise. E eu estou desesperado para ver uma igreja se levantar nesse poder que está dentro dela já, para poder tocar esse mundo que está sofrido. A questão é, qual é a medida do Espírito que nós temos recebido? A questão é, será que nós já estamos satisfeitos com o que nós temos recebido ou com o que nós temos produzido? Nós precisamos viver uma vida constante de enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos confiar no Espírito Santo e nos entregarmos para sermos cheios todos os dias. Eu pergunto para você, qual é a solução para Dourados? Qual é a solução para o Mato Grosso do Sul? Qual é a solução para o Brasil? Qual é a solução para cada pessoa que está quebrada, que você conhece, cheia de problemas, cheia de angústias? A solução está em nós, só que nós estamos presos em nós mesmos, nos preocupando em preparar os próximos eventos legais, e para a gente agora, irmãos, na verdade nós tínhamos que parar tudo, até que o Espírito Santo viesse e enchesse a casa e transbordasse em todos nós. Essa é a realidade que nós precisávamos enfrentar. E eu gostaria muito que você hoje pudesse levar essa mensagem no seu coração. Porque essa mensagem é muito importante para aquilo que o Senhor quer fazer na igreja nos últimos dias. Talvez uma das coisas mais marcantes que existe a respeito da operação de Jesus na igreja é um grande enchimento do Espírito Santo para os últimos dias. Só que você precisa estar ciente, irmãos, que é para você. É para você.